Rodrigues. Próximo vereador inscrito, Tenente Cristiano Becker, está em representação. Em declaração de líder, a bancada do PSB, com a palavra, vereador Eloy Frisso, da tribuna. Declaração de líder do PL. Bom dia a todos e a todas. Minha saudação a todos que nos acompanham através da TV Câmara, através das redes sociais, aos colegas vereadores, senhoras vereadoras. Eu solicitei ao meu líder uma declaração de liderança para comentar, junto com vocês, os acontecimentos que preocupam nosso país e que nos levam a estarmos todos, sem dúvida nenhuma, numa tensão muito grande do ponto de vista do que poderá acontecer a partir de 1º de agosto. As declarações do presidente norte-americano, Trump, elas se colocam numa situação de total ingerência sobre a economia brasileira, sobre a institucionalidade brasileira, né? E nos colocam no patamar de como se efetivamente somos apenas mais de 200 milhões de brasileiros, um quintal dos norte-americanos. Então, o meu chamamento aqui é do ponto de vista de que, de fato, os brasileiros têm que estar unidos neste momento. Têm que estar unidos nesse momento, defendendo os interesses do nosso país. Sejam de direita, sejam de esquerda, sejam de centro, sejam o que forem. Sejam os que não gostam de política, mas, acima de tudo, gostam do nosso país. Têm amor pelo nosso país. E não perco a mania do professor de História, do aluno que fez até o 4º ano de Economia e que obrigatoriamente faz com que a gente, cada vez que venha falar sobre os acontecimentos no nosso país, a gente faça aqui todo um apanhado histórico da dominação acontecida no nosso país. Nós vivenciamos, num primeiro momento, a dominação portuguesa, posteriormente a dominação inglesa, né? E nas últimas décadas, a dominação norte-americana. Nós sempre fomos, embora todas as tentativas de busca de emancipação de um Estado soberano, dominados pelos interesses internacionais. Passamos a ser, literalmente, uns produtores de mão de obra barata e exportadores de matéria-prima. E o que querem os Estados Unidos agora, nesse momento, quando o Brasil tenta se levantar do ponto de vista de interesses soberanos? Os americanos vêm com a maior desfaçatez, e não é só o presidente americano, é o status americano como um todo, aquilo que ele representa. Questionando até esse absurdo do PIX. Esse absurdo do PIX, um sistema desenvolvido pelo Banco Central, que facilitou ao nosso povo a utilização dos recursos bancários e que colocou em xeque interesses de grandes companhias americanas, Mastercard, Visa e assim por diante. E aí vem o presidente americano, não, vocês estão prejudicando os interesses comerciais e tecnológicos dos americanos. É uma desfaçatez, né? Atacando a nossa soberania. E eu vejo como muito importante
eu não vou ter tempo aqui de ler a íntegra, né, da carta que foi encaminhada ao presidente Trump por empresas brasileiras, empresas norte-americanas que dialogam nessa questão da exportação e importação. Mas, por um lado, vereador Cláudio Libardi, tem as coisas boas que também estão acontecendo. Porque pela primeira vez, uma parte, por gentileza, o povo como um todo está discutindo, mas por que nós temos que ser vassalos dos norte-americanos? E eu me lembro, lá anterior a 64, e eu já era bem grandinho, né? As manifestações que se fazia, né? Yankees, go home, né? Americanos, fora daqui, né? Fora daqui. Vocês não nos representam, vocês não podem nos explorar. E com isso deu o golpe militar. Uma parte, vereador. Agora a mesma coisa, né? Não, o que vão fazer? Vão largar, que nem o Eduardo Bolsonaro, 2 bombas atômicas sobre o nosso país? Se a gente não se subjugar aos interesses norte-americanos? Essas questões fazem com que o nosso povo aumente a sua consciência política, mas também bota medo lá do outro lado. E essa carta dos empresários norte-americanos deixaram bem claro isso. Não vamos mais ter relações comerciais com os americanos por conta da taxação de 50%. Por que que nós temos que observar as patentes deles? Por que não vamos fazer a quebra de patentes? Como os chineses fizeram. Como os chineses fizeram. E hoje são o que são. As patentes é uma discussão tão antiga quanto o mundo. Porque alguém resolveu patentear o conhecimento humano. O conhecimento humano não é propriedade de uma empresa, é propriedade do mundo. É propriedade do desenvolvimento econômico, histórico, social de todos. Eu lembro muito, olha aqui o Wagner, que militou comigo lá nos tempos antigos de PCdoB, da deputada Jussara Coni, lutando no Congresso, na Assembleia Legislativa, lutando do ponto de vista de que a gente não se devia se subjugar à lei de patentes. Isso faz com que, na medida que tu tenha alguém que vive do conhecimento humano acumulado, né? Do conhecimento acumulado, vivem uns parasitas, né? Parasitas, né? Por conta da força bélica, né, e dos interesses norte-americanos e da indústria armamentista norte-americana. Enquanto a China está lá se desenvolvendo, não se envolve em guerras, né, os americanos é golpe de Estado para tudo que é lado, historicamente. Então, é um momento também perigoso, né? E tem muitas pessoas que estão dizendo que o Trump está sendo o melhor cabo eleitoral que o presidente Lula poderia ter. E eu quero parabenizar aqui, principalmente a condução dada pelo nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, com sabedoria, buscando o diálogo, não buscando o confronto. Estão lá senadores de vários partidos tentando abrir o diálogo, né, com as pessoas que falam, se é que alguém fala, né, em nome do presidente. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que ter claro que nós temos que ter esse cuidado, mas, ao mesmo tempo, nós temos que defender a nossa soberania. Isso que está em jogo. Me perdoem quem me pediu a parte, vereador Cláudio. Muito obrigado. Vereador Frisso, eu vou concordar com a integralidade da fala do senhor, porque é uma questão de soberania nacional, não é uma questão de esquerda e direita. Nós, no nosso campo, somos, de forma uníssona, defensores da soberania nacional. E tem gente que defende a soberania nacional no centro, tem gente que defende a soberania nacional na direita. E eu queria aprofundar a questão das patentes, vereador Frisso. Quando o senhor era mais jovem do que é hoje, o gás R22 era patenteado. Quando a pessoa ia comprar uma geladeira, tinha que fazer um consórcio para comprar uma geladeira, em razão da patente do gás R22. Em 2002, a China conseguiu, através de tribunais internacionais, quebrar a patente do gás R22.
Nós chegamos a vender geladeira nesse país por 2 salários mínimos. E até hoje vendemos. Por uma quebra de patente. Garantir a patente da ciência e da tecnologia exclusivamente limita o acesso da população ao consumo. E eu vou nessa linha e parabenizar o senhor, porque é difícil a gente ter um debate tão complexo nessa casa como da importância das quebras das patentes. E eu fecho essa minha manifestação dizendo o seguinte: esse é um jogo onde ninguém ganha, todos perdem. Por exemplo, a Embraer largou uma nota dizendo o seguinte, que só nos Estados Unidos a Embraer tem 2.500 operários diretos, servidores diretos, né, trabalhando nos negócios da Embraer. A Embraer proporciona nos Estados Unidos, só na General Electric, que é uma grande fornecedora de insumos, né, para o desenvolvimento da indústria aérea brasileira, mais de 10 mil empregos. Então, é um jogo de perde-perde, né? É um jogo de perde-perde, mas que, do ponto de vista político, pode dar um belo revertério para o Brasil. Continue, seu Trump, continue colocando o povo brasileiro contra os americanos, e aí vocês vão ver o que vai acontecer. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador Eloy Frisso. Em declaração de líder, a bancada do PL.